No contexto português, como eu expliquei, a Fundação Portugal com a Acnur trabalha na parte de sensibilização e angariação de fundos. Dentro do país, nossos colegas do Acnur Internacional trabalham junto com o governo e com os parceiros nacionais. Nesse sentido, eu posso dizer que são mais de 68 mil pessoas refugiadas dentro do país, nesse momento, e que quase 3 mil são requerentes de asilo. E dessas 68 mil pessoas refugiadas em Portugal, mais de 60 mil são ucranianas. Existe um grande número de ucranianos dentro de Portugal. A maior parte deles são ucranianos mesmo, mas também tem um grande número de afegãos, um grande número de sírios também no país. Também temos uma experiência sensorial, onde as pessoas podem escutar os barulhos dos conflitos, das guerras, daquilo que um refugiado, uma pessoa refugiada escuta, uma pessoa forçada a fugir da sua casa escuta minutos antes de ter que fugir. Barulho de bomba, guerra. E, junto com isso, eu estou aqui dentro de uma tenda, que é uma tenda familiar, é uma self-standard tent, que cabe até 6, 7 pessoas de família, de uma família grande. E a ideia é essa, é sensibilizar as pessoas que passam pela região para a realidade das pessoas deslocadas à força dos seus países. Sim, as pessoas têm muito interesse, é incrível realmente como funciona dentro de Portugal. A sensibilização, ela funciona muito bem, as pessoas são interessadas hoje na tenda, por exemplo, crianças, adolescentes entram, deitam aqui no colchonete que tem, porque dentro da tenda também tem um colchonete, que tem um cobertor, tem também um kit de cozinha, onde eles podem cozinhar. Na tenda tem um espaço, que depois eu posso até mostrar, se quiser, que é onde dá para cozinhar quando está dentro da tenda. E eles têm interesse, eles têm parado aqui para ver, para descobrir um pouco mais dessa realidade das pessoas refugiadas, das pessoas deslocadas à força. Têm interesse sim, estão sensibilizadas sim, têm passado, têm entrado, escutado sensorialmente e têm visto que é aqui que vai uma parte do dinheiro que a gente recebe, a angariação de fundos, que tenta dar um pouco de dignidade, um pouco de proteção para essas pessoas que já passaram por tanto. Então, eu posso te dizer que de pessoas deslocadas à força, nós temos mais de 122 milhões de pessoas deslocadas à força, mais de 40 milhões desse número são refugiados, são pessoas refugiadas, e dessas 122 milhões de pessoas deslocadas à força, infelizmente, 40% desse número são crianças. Outro dado que eu posso trazer nesse sentido, e que também é um dado alarmante, é que uma a cada 67 pessoas no mundo está deslocada. Então, se a gente pensar nesse número, a gente consegue ter uma sensação de que houve um aumento de 6% em relação a 2023 dessa tendência, né, que acabo de falar, e esses 6% representam 7 milhões, ou seja, é agravante ainda, é bem agravante, não é um número que eu gostaria de estar aqui dizendo, mas é a situação atual, global. A crise do Sudão, por exemplo, que já está aí há mais de 2 anos, que é a maior nesse momento, com quase 15 milhões de pessoas refugiadas, deslocadas internamente refugiadas. Também os países que mais recebem esses sudaneses são os países vizinhos, e também são países que já estão com problema. Ou seja, nesse contexto, o contexto internacional é sempre o mesmo. O Acnur, nós temos o mandato de proteção à pessoa refugiada. Esse é o mandato que a gente vai seguir sempre, independente do contexto internacional e do contexto político que estivermos passando. A outra forma de poder ajudar pessoas refugiadas é acolher, integrar no seu dia a dia, ou seja, na escola, com o seu amiguinho, nos locais de trabalho, nas autarquias, no dia a dia, conhecer uma pessoa refugiada, saber da vida dessa pessoa, entender que ela é uma pessoa que ela não, como você muito bem disse, ela não quer sair do país. Se você perguntar para qualquer pessoa refugiada qual é o maior sonho da vida dessa pessoa, é sempre voltar para o país de origem, desde que esse país de origem ela tenha condições de viver em paz, sem ser perseguida, sem ter esse risco de vida, poder ter uma vida digna, uma vida sem medo, uma vida assim como nós temos no nosso dia a dia.
A questão das línguas, não só do português, mas aqui também, né, dentro de Portugal, sempre. O Acnur, em todos os países que trabalha, trabalha também com essa parte de tradução, de intérprete, sempre ajuda as pessoas refugiadas com os idiomas, sejam eles quais forem. Em Portugal não é diferente, também é isso. Tem uma área que pode ajudar com essa parte de tradução, a parte de interpretar para, né, para aquilo que é necessário. Em muitos dos países tem classes do idioma do país para integrar, para ajudar a criar uma solução um pouco mais duradoura, porque sabemos que muitos dos contextos duram anos, que não acabam. A ideia é que o Acnur não exista, que não tenha que ajudar mais, mas enquanto isso vai existindo e o Acnur se faz necessário sempre, faz em todo o contexto. Isso faz parte da proteção também, que é a parte de ajudar a pessoa e com ela em cada passo falar o idioma, da classe de idioma, fazer a parte de intérprete, ou seja, sim, isso faz parte desse trabalho do Acnur. Uma das coisas que nós, como fundação, fazemos em Portugal é essa parte de sensibilização tão importante em escolas, que é onde eles aprendem, levam para casa, as crianças levam para casa, ensinam aos pais, porque eles têm colegas ao lado deles, coleguinhas que estão ali na escola, que são de outros países, eles têm interesse em saber, em entender de onde ele veio, por que que ele veio, por que que ele está no país, como foi que ele saiu do país. As crianças são muito interessadas, então por aí vem uma base que é muito importante, e nessa parte nós trabalhamos com o contexto de sensibilização, e dentro desse mesmo contexto trabalhamos em universidades, em autarquias, também contando, explicando quem é a pessoa refugiada, quem é essa pessoa refugiada, o que aconteceu, ou essa pessoa deslocada, né? Porque dependendo do país ela está só deslocada internamente, e explicando e contextualizando. Aqui no nosso caso também temos equipas face-to-face pela rua, pelas ruas de toda Portugal, não só em Lisboa, temos em Braga, no Porto e aqui em Lisboa. E além de angariar fundos, essas pessoas que estão também treinadas pela equipe, elas estão falando sobre quem é essa pessoa refugiada, quais são as emergências do Acnur, por que é tão importante conhecer um refugiado, que é alguém que sai do seu país por motivos de guerra, por motivos de conflitos, perseguições, ou mesmo violações aos direitos humanos.